Nos anos 80, cada família brasileira tinha aquele prato que era a estrela das festas. E enquanto muita gente pensa logo em massas, carnes assadas ou pudins, existia um personagem secundário que discretamente acabava roubando a cena: o salpicão de frango defumado. Mas calma, não era um salpicão qualquer. Era aquele que chegava imponente, numa travessa de vidro grosso, transbordando cores, aromas e até um certo mistério. Quem foi que teve a ideia de misturar tudo aquilo? E por que justamente nos anos 80 esse prato explodiu nas comemorações pelo Brasil inteiro? Hoje, a gente vai desvendar essa história deliciosa. E já aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal, porque a viagem no tempo de hoje vai valer a pena. Para entender o sucesso do salpicão, a gente precisa voltar para o começo da década de 80. O Brasil vivia uma época de grandes transformações. Novas marcas, novos produtos, e os supermercados começavam a encher suas prateleiras com itens industrializados que eram uma verdadeira novidade. E um desses produtos em particular chamou a atenção das donas de casa e se tornou um objeto de desejo: o frango defumado. Pronto, ele já vinha embaladinho, com aquele cheiro forte, uma cor dourada linda e um status quase de luxo. Levar um frango defumado para casa era sinal de capricho, de cuidado e, principalmente, de modernidade. Era mostrar que você estava por dentro das novidades. E foi aí, numa cozinha simples de São Paulo, que nasceu o salpicão que conhecemos, segundo uma história não oficial. Quase uma lenda familiar que passa de geração em geração. Dizem que uma senhora chamada Dona Marilza, que era conhecida na sua rua como a Rainha do Natal da Rua 14, queria impressionar a família toda numa ceia de fim de ano. Mas o destino pregou uma peça. O frango assado, que era o prato principal, queimou no forno. Em um momento de desespero, ela lembrou daquele frango defumado que tinha comprado para uma emergência culinária. Sem pensar duas vezes, ela pegou o frango, desfiou tudo e começou a misturar com o que tinha na geladeira. E a lista era criativa: maçã picadinha, cenoura ralada a milho, em lata e uva passa, é claro, porque não podia faltar. E por fim, a grande ousadia da década: maionese industrializada que tinha acabado de se popularizar e era o creme do momento. O resultado, um sucesso estrondoso. A família amou tanto que, no ano seguinte, metade da vizinhança já estava fazendo a mesma receita. E assim, em poucos anos, o salpicão de frango defumado se espalhou como um rastilho de pólvora. Ele estava em todas as festas, nos almoços de domingo, em batizados e até mesmo como acompanhamento nos churrascos de fim de semana. O prato se tornou um símbolo dos anos 80. Não só pelo sabor único, mas porque ele representava perfeitamente a transição que as cozinhas brasileiras estavam vivendo. Era a passagem das cozinhas puramente tradicionais para as cozinhas modernas, cheias de produtos práticos, diferentes e que economizavam tempo. O salpicão era a mistura perfeita do simples com o sofisticado, o equilíbrio entre o doce e o salgado. E claro, ele tinha um ingrediente secreto que ninguém admitia, mas que todo mundo sentia uma boa dose de nostalgia. E você, também comeu muito salpicão na infância? Comenta aqui embaixo qual era a versão que a sua família fazia. Tinha alguma coisa diferente? Agora, vamos para a parte que todo mundo espera: a receita completa para você fazer essa maravilha hoje mesmo e reviver essa época. Vamos aos ingredientes do nosso salpicão de frango defumado. Estilo anos 80. Você vai precisar de um frango defumado pequeno, já desfiado, 2 cenouras grandes bem raladinhas, uma lata de milho. E se você for um fã raiz dos anos 80, uma lata de ervilha, que era opcional, mas quase todo mundo colocava. Separe também uma maçã verde picada, meia xícara de uva passa, um talo de salsão bem picadinho, que é um ingrediente clássico da época e dá uma crocância incrível. Um copo de requeijão cremoso, 4 colheres de sopa de maionese, o suco de um limão, sal e pimenta a gosto, cheiro verde picado e, para finalizar, com chave de ouro, 2 xícaras de batata palha. O modo de preparo é a coisa mais fácil do mundo, o que explica por que ele era tão popular. Primeiro, desfie todo o frango defumado, descartando a pele e os ossos. Em uma tigela bem grande, junte o frango desfiado, a cenoura ralada,
o milho, a ervilha, o salsão e a maçã picada. O primeiro truque é misturar o suco de limão logo nesse começo, porque ele impede que a maçã escureça e fique com uma aparência feia. Agora é a hora da cremosidade. Acrescente a maionese e o requeijão cremoso. Mexa tudo muito bem, com delicadeza, até que todos os ingredientes estejam envolvidos nesse creme uniforme e delicioso. Prove e acerte o sal e a pimenta do reino. Por último, adicione o cheiro verde picado, para dar aquele frescor. Misture mais uma vez e leve para a geladeira por pelo menos 1 hora. Esse tempo na geladeira é fundamental para que os sabores se misturem e o salpicão fique bem geladinho. E agora, o grande finale. Na hora de servir, cubra tudo com uma camada generosa de batata palha bem crocante, como manda a tradição dos anos 80. E está pronto o prato que marcou uma geração inteira, uma verdadeira viagem no tempo em cada garfada. Se você gosta desse tipo de vídeo, contando a história de comidas que fazem parte da nossa memória afetiva, comenta aqui embaixo qual outro prato clássico dos anos 80 você quer ver no nosso próximo vídeo. Quem sabe um estrogonofe, uma torta fria ou aquele manjar de coco? Deixe a sua sugestão. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!